há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês que estão nos assistindo agora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o BG. É com esse início que estamos meditando, esse louvor, porque eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre a reforma protestante e se ela serve exatamente para os dias em que nós estamos vivendo. Porque através do estudo você vai perceber, nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro ele é reconhecido como o mês que lembra a reforma protestante. E a maioria das igrejas evangélicas, eu digo a maioria e vocês vão saber porquê durante o estudo, a maioria das igrejas evangélicas relembram esse momento da história. Tanto a escola secular quanto a igreja fala sobre o assunto. E o que a gente aprende na escola secular, às vezes, está muito limitado. E é evidente que esse assunto que eu vou abordar aqui não vai lhe esclarecer em todos os aspectos a respeito da reforma protestante. Porque eu quero meditar sobre exatamente essa importância. Será que realmente é importante para o momento em que nós estamos vivendo? Qual a importância dessa reforma para os dias de hoje? A ideia é essa. Então, vou precisar muito da atenção de vocês, tá? A gente hoje não vai caminhar em todo o assunto, como já disse antes. E quem quiser pesquisar mais, está aí a internet, está aí o YouTube, para você fazer suas pesquisas e sobre os pré-reformadores. Mas vamos caminhar com esse assunto para que a gente possa entender melhor, tá bom? Eu quero convidar você para nesse momento abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 7 e 8. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu abrir a minha aqui. Assunto importante, né? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 13. Os versículos de número 7 e 8. Observe o que é que o texto diz. Lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos mestres. Em algumas versões, está assim, lembrai-vos dos vossos guias. Também é a mesma coisa. Então, lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus e a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor pedindo a direção do Espírito Santo para que neste momento Ele seja o nosso real professor. Pai querido, eu quero te louvar pela oportunidade de estarmos nesta oportunidade grandiosa, meditando sobre este assunto tão importante. Te louvamos por tudo, Senhor. Nos capacite, nos dê sabedoria para que os comentários sejam conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo.
Amém? Como é que vocês estão? Todos bem de saúde? Esperamos em Deus que sim. Você está vendo aí, às vezes, um reflexo no meu óculos. E às vezes, para eu fazer a leitura do que eu estou acompanhando aqui, o raciocínio, eu preciso às vezes baixar um pouquinho a cabeça ou levantar a cabeça. Então, quando eu levanto a cabeça, cria o reflexo. Mas eu espero que você esteja entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Vez por outra, vocês podem perceber um barulho externo, e esse barulho externo é exatamente por conta de alguns fatores que envolvem a casa, né, e a vizinhança de um cidadão, tá bom? Então vamos lá. A mensagem da Reforma Protestante, ela realmente serve para os dias de hoje? Por que lembrar da Reforma Protestante? Qual a importância disso? Será que realmente anualmente nós lembrarmos disso vai fazer algum efeito, né? Eu quero lembrar para vocês que quando uma igreja que se diz protestante, e essa igreja não dá atenção para isso. Quando eu digo igreja, estou falando agora de instituição, tá? A igreja é a igreja do Senhor, a igreja universal, não a de Deus, essa que a instituição existe, mas eu estou falando da igreja de Deus no mundo, tá? O corpo de Cristo, melhor dizendo, tá bom? Então, em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero ele pregou as suas 95 teses e colocou lá na porta da Catedral de Wittenberg. Então, periodicamente, a maioria das igrejas evangélicas, elas lembram esse momento e aquele evento. Por quê? Lembram disso porque foi um marco na história da humanidade também. A Igreja de Cristo ela sobrevive ao longo desses tempos, séculos, através de homens que perseveraram na fé, que entenderam que estava havendo um desvio na fé, um desvio da doutrina fundamental e bíblica. E aí eles começaram a questionar, a provar, a pregar contra tanta coisa que a Igreja Romana começou a instituir como verdade absoluta, tá? Então, muitas igrejas, entretanto, algumas pessoas acham e questionam, né, essas comemorações, e tem pessoas que inclusive chegam até a contestar a lembrança da Reforma, né? Por que considerar o que aconteceu lá há 503 anos, né? A Reforma Protestante já faz 503 anos. Amigos, seguramente não estudamos a Reforma por mero desconhecimento ou por falta de informação. Às vezes as pessoas também não se apercebem da sua importância na vida da igreja e da humanidade. Mas, entretanto, muitos procuram um esquecimento voluntário, aquela coisa, não, deixa para depois, o ano que vem a gente faz, daqueles momentos lá do século XVI. Entre aqueles que rejeitam a memória da Reforma, nós temos basicamente dois tipos de argumentação que as pessoas querem colocar. O primeiro é que o passado não tem mais a nos ensinar. Assim eles pensam, aqueles que defendem contra, né? Segundo esse ponto de vista, o progresso científico e o futuro é o que interessa. As outras coisas passaram, não estou a fim de estudar a respeito de coisas que foram do passado. Mas a gente sabe que para compreender o presente a gente precisa conhecer o passado, e a história está aí para nos mostrar isso. E esses conceitos muitas vezes são firmados em uma mentalidade evolucionista. Essas pessoas elas partem para uma abordagem histórica de que o presente é sempre melhor do que o passado. E assim nada enxergam a história
que possa nos servir de lição, apoio ou alerta. A história, os acertos e os erros do passado, através da história, elas nos fazem refletir sobre a necessidade de mudança, de confirmação ou de correção, né, também do presente. Então, só se pode compreender melhor o presente através disto, né, da história. Então, essa primeira forma, eles acham que não tem nada a ver, não tem mais necessidade de ensinar. Então, já o segundo conceito de dizer que não precisa mais lembrarmos essa história é exatamente a rejeição das partes que veem a forma como a tragédia histórica religiosa da humanidade. Então, porque houve um rompimento, isso foi uma tragédia religiosa, histórica da humanidade. Então não precisa estudar mais sobre esse assunto. Eles pensam assim. Afinal de contas, estes afirmam que deveriam estar estudando a unidade em vez de um movimento que trouxe a divisão. E em cisma ao cristianismo, eles apontam dessa forma. Então, dentro dessa visão, nós podemos, por exemplo, perdermos tempo. Dentro desta visão, perdemos tempo quando nos ocupamos de algo tão negativo. Então, como eu quero dizer, são lideranças que não tiveram acesso a esse conhecimento e, consequentemente, deixa a desejar na liderança por conta dos seus subordinados ouvirem tanto falar, e quando alguém fala sobre o assunto é muito subliminar, muito pouco, né, escondido, esconde algumas coisas. Então, nós podemos dar graças a Deus, entretanto, pelo fato de que um segmento da igreja ainda acha importante estar relembrando e aplicando as questões relevantes pelos reformadores da igreja. Mas há um perigo, ainda existe dentro do interesse pelos acontecimentos que marcaram o século XVI, existe um interesse diferenciado. Então vamos, na verdade, confrontar, por exemplo, a forma errada e a forma certa de relembrar o passado do ponto de vista religioso, tá, gente? Vamos ver, porque afinal de contas o tema é sobre a importância da reforma protestante para os dias de hoje, a sua igreja. Então, vamos ver. Primeiro, a forma errada seria estudar o passado por motivos meramente históricos. Esse estudo ele seria semelhante à abordagem que o antiquário ele dedica a um objeto. Por exemplo, quando ele examina uma cadeira, aquela que a gente senta nela, ele não está interessado em saber se ela é confortável, se dá para sentar-se bem naquele momento. Se ela cumpre adequadamente a função da cadeira, isso aí ele pouco está interessado. Mas basicamente a preocupação de um antiquário, né, ou alguém que compra algo ou vende algo da antiguidade, ele se preocupa, em resumo, a sua idade, o seu estado de conservação, principalmente a quem pertenceu essa cadeira. E isto vai exatamente determinar o valor daquele objeto para o antiquário. E, consequentemente, o seu estudo é motivado por esta visão. Então, quando alguém que compra algo numa loja que vende materiais antigos, né, ele vai perguntar de quem foi, quanto tempo tem, as características daquele objeto, do antiquário, que vão determinar o valor daquele objeto. Eu queria lembrar com os irmãos, né, o que está escrito no texto de Mateus. Observem bem a respeito desse assunto agora. Mateus, no capítulo 23, os versículos 29 a 35, nós teríamos, vamos dizer assim, um exemplo dessa abordagem
de maneira errada no passado. O trecho ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo, derramando sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre os santuários e o altar. Santuário e altar. Ora, meus amados, vejamos. Jesus diz que aqueles homens, ele pegavam tributos à memória dos profetas e líderes religiosos do passado. Eles prezaram tanto a história que cuidavam dos sepulcros e os enfeitavam. Proclamavam, por exemplo, a todos os profetas, proclamavam que todos os profetas, né, eram homens bons e nobres e atacavam quem o havia rejeitado, por exemplo. Diziam eles assim, se estivéssemos lá, se tivéssemos naquela época, não teríamos feito isso. Mas Jesus não se impressionava e o chamavam de hipócrita. A argumentação de Jesus é a seguinte, veja só. Se vocês se dizem administradores dos profetas, como é que estão contra aqueles que representavam ou que representam os profetas e proclamam a mesma mensagem que eles proclamam ou proclamavam? Ah, Jesus, só a graça, né, irmãos? Ele prova, sinceramente, eles pondo a descoberta a sua atitude no presente para que aqueles que agora pregam a mensagem de Deus e mostra que eles próprios seriam seguidores e assassinos dos proclamadores da mensagem dos profetas. Então, era uma contradição. É esse também, meus amados, o nosso teste. Veja bem, uma coisa é olhar para trás e honrar os homens famosos, mas isso pode ser pura hipocrisia se não aceitamos no presente aqueles que pregam a mensagem de Lutero, de Calvino. Será que somos mesmo administradores da reforma? Daqueles grandes profetas de Deus? Esses homens foram usados por Deus para mudar, para, através do Espírito Santo e através do Espírito Santo motivados com um texto sagrado, confrontando as maiores lideranças da época, políticas e religiosas, enfrentando mortes, muitos decapitados, outros à forca, outros acabaram sendo queimados vivos. O que importa é que existe uma reforma
ou melhor, uma forma correta de relembrar aquilo que aconteceu no passado. Nós a deduzimos não apenas por exclusão e inferência do texto anterior, mas porque temos um trecho da palavra de Deus, o texto que eu li, queridos, preste atenção no início. Hebreus 13, do 7 ao 8 diz, nessa versão aqui, lembrai-vos dos vossos pastores e dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitaram-lhe a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, olhar essas lideranças, esses homens, que muitas vezes hoje nós pregamos a mensagem, defendendo a fé que eles também pregam, é louvar a Deus. Lembrar deles é algo importante, sim. A igreja cristã protestante precisa lembrar. Foi o marco que dividiu a história, irmãos, do período em que as pessoas viviam cativos, presos, e esqueciam, ou, claro, que o acesso à palavra é algo muito difícil, quase que impossível. O que se falava nos púlpitos da igreja, nos altares da igreja, eram tidos como verdade absolutas. Foi preciso Deus chamar pessoas que lá estavam para poder entender o texto, fazendo a exegese correta do texto, descobrindo as verdades bíblicas e confrontando a partir de lá de dentro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, a maneira correta de relembrar a reforma é a seguinte: verificar a mensagem, a palavra de Deus, como foi proclamada, e isso não apenas por um interesse histórico de pessoas que queriam usar o momento para isso. Não apenas com a visão do antiquário, como foi colocado no exemplo antes, mas para que possamos imitar a fé demonstrada pelos reformadores. O que é que os impulsionava? Sabe, fé como a daqueles homens do passado, dificilmente se vê hoje. Nós devemos observar aqueles eventos e aqueles homens para que possamos aprender deles e seguir o seu exemplo, que tanto disseminou a mensagem e aplicando esta mensagem nos nossos dias hoje. Então, é sim importante lembrarmos da reforma protestante e a partir dessa análise de como era o comportamento deles na época, nós também tomarmos as nossas posturas, independente da instituição. O que a gente está vendo hoje, gente? Sejamos sinceros. Nós estamos vendo hoje instituições. Quando eu falo de instituições, eu estou falando de denominações, tá? Instituições que continua tanto a sua liderança leiga, desconhecedores, são cegos que não conseguem sequer conduzir, melhor, são cegos que não se conseguem conduzir e ainda querem conduzir outras pessoas. A gente precisa botar isso para raciocinar, porque a ideia do passado, antes da reforma protestante, era esse. Era pegar as pessoas, fechar, botar um conhecimento limitado, para que esse conhecimento tornasse a pessoa presa aos caprichos, aos interesses pessoais, políticos, religiosos, e as pessoas não descobriam a verdadeira experiência com Deus. Não tinham acesso ao texto sagrado, à palavra de Deus. Olha quanta coisa mudou de lá para cá. Então, eu queria também comentar com vocês sobre a questão das distinções que foram verificadas na lembrança da reforma protestante.
muitos de nós que cremos ou que crescemos neste país de maneira católica, quando digo católica, romanista, né? Católica romana, nós podemos nos recordar de uma ou outra ocasião, por exemplo, de termos ouvido alguma posição distorcida sobre os fatos da reforma do século XVI, ou sobre os reformadores. Então, é claro, né, para que se crie uma ideia de que eles foram homens rebeldes, que precisaram ir até a morte, e a morte foi, muito dele foi justificada por essas instituições, ou pela instituição que o fez isso, que eram homens rebeldes, aquele que estava determinado. Então, por exemplo, uma das visões que é muito comum na igreja romana era de que, por exemplo, apresentar Martinho Lutero como um monge que queria casar e por isso que teria brigado com o Papa. Outros dizem que Lutero foi alguém que ambicionava o poder político. Ainda tem pessoas que falam, por exemplo, que Lutero era apenas um místico rebelde, sem convicções reais e profundas. Inventam de tudo, até mesmo a descrição dele como doente da alma, ou seja, doente mental, era psicopata, era enganador e falso profeta. Ainda permanecem vários escritos de historiadores famosos do período que criaram essa situação para tentar justificar a importância e o valor da reforma protestante. Existe um famoso autor, historiador católico brasileiro, que chegou a escrever, por exemplo, o seguinte, deixa eu ver aqui o nome dele, excomungado em Wordes, né, que foi o período de 1521, ele diz no livro dele, Lutero ele entregou-se ao ócio e à moleza, ou seja, ele desprezou, né, a ideia desse escritor é exatamente desprezar a vida, porque assim, hoje o acesso a essas informações eles caminham por duas vertentes, as verdades da época e aquelas que foram criadas até por alguns historiadores para manipular a opinião futura das pessoas, para não somente mostrar o Lutero que lutou contra a maior instituição e governo da época. Então Lutero realmente não foi isso, gente. Por exemplo, em anos mais recentes, um novo tipo de abordagem da reforma tem surgido nos círculos católicos romanos, que igualmente representa alguma forma de distorção. Por exemplo, nos anos 500 do nascimento de Lutero, em 1983, o Papa ele participou de uma cerimônia comemorativa do evento na Alemanha. Então, certamente não foi por convicções de verdades ensinadas por Martinho Lutero. Com certeza não foi. Não, pois a igreja que representava nada mudou doutrinariamente após a sua participação. Então, de lá para cá, o que é que mudou, gente? Pouquíssima coisa, mas muita pouca coisa mesmo. Né? Eu acho que eu vou destacar, por exemplo, o acesso hoje aos romanos católicos é acesso ao texto sagrado, a ele ter a palavra de Deus em mãos para fazer a leitura. Também não tinha como segurar, porque já era propriamente a vontade de Deus para isso. Então, essa visita, né, do Papa, ela evidencia, entrando numa comprovação de que a imagem de Lutero e os principais que pregavam, então, estão sendo alvo de revisionismo histórico e de distorções. Então, a ideia dessa visita papal, quando houve, era mostrar que Lutero a história de Lutero era preciso ser revisada, dos princípios que ele pregava. Então, diluindo-se a forma das doutrinas pregadas pelos reformadores, possibilita-se uma aproximação com os fatos históricos e
descontextualizados. Vejam a afirmação que é feita. É como se o que se tem hoje a respeito da reforma protestante, não, isso aí realmente não foi assim, está descontextualizado. Amados, o caso ainda continua sendo necessário ser avaliado. Por isso que é importante lembrar da reforma protestante, porque, por incrível que pareça, isso surgiu lá no século XVI, mas ainda hoje existem instituições religiosas que estão bebendo dessa fonte, querendo tolir as pessoas, querendo aprisionar as pessoas, querendo criar uma espécie de um ambiente onde somente aquela liderança ou aquele líder tem a palavra final a respeito de Deus. Quem é você, por acaso? Não. A inifalível, né, se assim eu posso dizer, vontade de Deus está aplicada aqui, ó, na Bíblia Sagrada. É aqui que nós temos que meditar. E é por isso que nós estamos contando um pouquinho desse assunto, conversando com os irmãos e lendo esse texto, para que a gente possa entender, tá bom? Escuta o que eu vou colocar aqui para vocês. Em 1967, lá nos 450 anos da Reforma Protestante, né, que foi nesse período, né, de 67, a revista muito conhecida chamada Time, ela escreveu o seguinte, escutem bem: o Domingo da Reforma está se tornando um evento ecumênico que olha para o futuro em vez de olhar para o passado. Na mesma ocasião, um seminário jesuíta fez esta afirmação. Olha a frase. Lutero foi um profundo pensador espiritual que foi levado à revolta por papas mundanos, inconsequentes ou incompetentes, tanto inconsequentes como incompetentes. Vejam só como é ardiloso as coisas que são criadas para que fique esquecido o que aconteceu lá no século XVI. Os pré-reformadores e Martim Lutero como a figura que representa todos eles, eles precisam ser lembrados, meus amados, sempre, sempre. Olha, amados, como podemos ver, essa colocação faz da reforma uma revolta contra pessoas temporais e não contra um sistema de doutrinas de uma igreja apóstata que persiste até hoje em viver na apostasia daquilo que está escrito na palavra de Deus. Tanta coisa errada, gente. Abram os olhos, pegue o texto, leiam, releiam, peça o Espírito Santo para que fale a você. Eu falo isso com muito carinho. É possível que alguns amigos católicos romanos, estejam assistindo esse vídeo. Abra os seus olhos, meu querido. Abra seus olhos, minha querida. E refletindo o sentimento ecumênico que tem permeado a segunda metade do século XX, e tem bispo das igrejas católicas, luteranas dos Estados Unidos, eles fazem uma declaração solidária no aniversário da Reforma Protestante. E eles dizem mais ou menos assim: recomendamos um programa conjunto entre os membros de nossas igrejas de estudos, reflexão e oração. Ah, meus amados, nós podemos imaginar os discípulos jesuítas conscientes e sinceramente fazendo estudos, reflexão e oração em comemoração à reforma do século XVI. Será que dá para imaginar isso? Certamente só se ignorarem os pontos fundamentais da doutrina levantada pelos reformadores. É a partir daí. O que é que esses reformadores estavam reclamando? É a partir desse ponto que a reflexão sobre a importância da reforma protestante tem que acontecer. E não sobre uma visão particular a partir do rompimento. Que isso?
tem que ver qual foram os elementos, qual foram as teses que foram colocadas a respeito da necessidade de haver uma mudança. Então, refletindo uma visão político-sociológica da reforma, uma outra distorção permeou durante muito tempo o pensamento revisionário da história. Na época em que o comunismo ainda imperava na Europa Oriental, porta-vozes do Partido Comunista da Alemanha relembraram Lutero como sendo um precursor da Revolução. Isso. Viu aí a importância de estudar sobre este assunto e relembrar? Estão percebendo a importância de relembrar a história da Reforma Protestante? Então, meus amados, eu vou fazer o seguinte, nós vamos dividir esses comentários sobre esse tema em dois momentos, né? O primeiro momento é esse que você está vendo, vou falar mais algumas coisas e na próxima semana a gente vai falar sobre outro assunto, ou melhor, dar continuidade a este assunto, tá bom? Então, será que está havendo um esquecimento doutrinário dos princípios da reforma? Vamos comentar sobre isso. Será que realmente está havendo um esquecimento dessas doutrinas? Muitas das ações escritas acima, aquilo que a gente acabou de falar, de comemoração conjunta da reforma por católicos e protestantes, só ocorreram, ou só ocorrem, por causa, ou por conta de que se não falasse das doutrinas cardeais levantados pelos movimentos do século XVI. Então, essa harmonia como foi colocada de igrejas luteranas, de igrejas reformadas, da própria igreja romana católica, essa comunhão para lembrar esse momento, ela só acontece porque não se fala desses temas que foram colocados como prioridades pelos reformadores para que houvesse a mudança. Então, tristemente, temos observado que mesmo no campo chamado evangélico, a situação é semelhante. Raras são as igrejas e denominações evangélicas que ensinam o que foi a reforma do século XVI. E muito poucas as que comemoram o evento aproveitam para lembrar e replicar ou reaplicar os princípios nela levantados. Mas recentemente nós observamos que tem sido removida a clara linha que separa as igrejas protestantes da igreja católica romana quanto ao entendimento da fé cristã e da salvação. Existem diferenças? Claro que existem. Esta ação, ela, até alguns anos atrás, praticamente, ela só era percebida, né, somente pela teologia literal, que já havia declaradamente abandonado os princípios norteadores da palavra de Deus. Hoje está presente no campo protestante evangélico. Veja só, a própria teologia protestante, ela faz esse rompimento abordando a diferença, mas na prática alguns líderes pastores, ou seja lá qual for o nome que é dado a esse líder, eles preferem não comentar seu assunto para haver uma associação e parecer que tudo ou todos na fé são iguais. E na prática, a gente sabe que na prática a gente vê muito isso aí, mas na verdade existe uma diferença. A falta de discernimento e conhecimento histórico, prático e teológico tem se achado até mesmo dentro do campo ortodoxo e inclui teólogos reformados e até tradicionais. Nós estamos nos referindo ao documento Evangélicos e Católicos Juntos. Observe bem, o documento ela tem uma Evangelical and Culture, eu não sei falar inglês, mas fica aí. A ideia é Evangélicos e Católicos Juntos, né? A frase que está em inglês. Que eles acabaram publicando em 1994 nos Estados Unidos, que tem sido uma forma de controvérsia desde a sua divulgação. Então, a base e intenção desse documento
foi a realização de ações conjuntas de cunho moral político por católicos e protestantes, mas ele evidencia uma grande falta de discernimento e sabedoria. Por exemplo, o documento encoraja que as pessoas convertidas sejam respeitadas em suas decisões de filiar-se, quer a uma igreja católica, quer a uma igreja protestante. Essas declarações foram imitadas, como se a fé fosse a mesma. Mesmo se a doutrina for igual, como se a base dos ensinamentos fosse comum, né? Como se fossem iguais, como se as distinções existissem, como se elas não existissem ou fossem estritamente secundárias, ou que isso não fosse importante. Desculpa. A premissa básica do documento que foi citado, Evangélicos e Católicos Juntos, é que a evangelização de católicos é algo indesejável e não recomendado. Olha só que artimanha que Satanás tem se utilizado, veja só. Porque essa ideia, uma vez que a verdade, a verdadeira fé e a prática cristã, ela devem já estar representadas ou apresentadas nas igrejas romanas. Em sua essência, esse documento é a grande evidência do esquecimento da reforma protestante do século XVI e do que ela representa e apresenta para a verdadeira igreja de Cristo. Alguns evangélicos, meus amados, infelizmente, poderiam argumentar, mas isso é coisa de americano, não atinge o nosso país. É um ledo engano, é um verdadeiro engano, né? A conhecida e prestigiada revista Ultimato, ela trouxe as suas páginas no número de setembro de 1996, artigos de depoimento advindos do campo evangélico, evangélico conservador, refletindo basicamente na mesma compreensão do documento Evangélicos e Católicos Juntos. Ou seja, as distinções com relação à Igreja Romana seriam secundárias e não essenciais. E não é isso, gente. A nossa distinção da Igreja Romana, cristã romana, né, católica romana, elas são contundentes, evidentes, são claras, enormes. Então, felizmente, tal situação reflete pelo menos uma grossa ignorância da doutrina católica romana. Por exemplo, os cânones 9 e 10 do Concílio de Trento, escrito no auge da Contra-Reforma, mas nunca abrogados até os dias de hoje. E eles dizem o seguinte, preste atenção a isso, tá bom? Eles dizem exatamente o seguinte, deixa eu ver aqui. Peraí. É muita coisa para vocês verem como essa artimanha aconteceu, né? É difícil. Vamos lá. O que eu estava falando? Sobre a questão desse trecho do Concílio de Trento. Então, no cânon 9, diz o seguinte: se alguém disser que o pecado é justificado somente pela fé, querendo dizer que nada coopera com a fé para a obtenção da graça, da justificação, e se alguém disser as pessoas não são preparadas e predispostas à ação de sua própria vontade, que seja maldito. Olha só que artimanha. Já no cânon 11 desse concílio, está escrito assim: se alguém disser que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão dos seus pecados, excluindo a graça e amor,
são derramados em seus corações pelo Espírito Santo e que permanecem neles, ou se alguém disser que a graça pela qual somos justificados reflete somente a vontade de Deus, que seja maldito. E é exatamente este ponto, ou alguns destes pontos, que os reformadores combateram e está ainda hoje sendo aplicado como verdades. Quer dizer que uma pessoa que professar que a fé vem, a salvação vem pela fé, ela passa a ser tida como maldita. Isso traz indignação. Meu amado, é complicado. Mas vamos lá. Por isso que a importância da lembrança da reforma protestante para os dias de hoje. Olha, essas declarações, ou melhor, essas maldições, elas foram pronunciadas contra os protestantes. Você sabia disso? Porque eles dizem que são malditos aqueles que pensarem dessa forma. Elas atingem a cerne ou a essência da doutrina da justificação somente pela fé. São afirmações contra a defesa inabalável da soberania de Deus na salvação, proclamado pela Reforma Protestante lá no século XVI, e continuam sendo parte dos ensinamentos hoje dentro da Igreja Romana, de que seja maldito esses tipos de pessoas que aplicam a salvação ou a justificação somente pela fé. Ah, meu Deus, quanta ignorância. Queridos, a visão distorcida, do Evangelho e da evangelização no campo católico romano não é como data apenas da era medieval. Veja-se esta declaração extraída da encíclica papal. Olha o que é que ele diz, a encíclica papal. O Evangelho da Vida, escrita e divulgada à Igreja em 1995, eles dizem o seguinte: o Evangelho é a proclamação de Jesus Cristo, possui um relacionamento singular com todas as pessoas. Isto faz com que vejamos em cada face humana a face de Cristo. Oh, meu Deus! Certamente teríamos que chamar esta visão de evangelho de universalismo e declará-la contrária à fé cristã histórica. Olha a frase: o Evangelho é a proclamação de Jesus Cristo que possui um relacionamento singular com todas as pessoas. Fraca. O Evangelho é muito mais do que isso. Então, perante esse emaranhado de opiniões tão diferentes e perante o testemunho e o registro implacável da história, perante a crise da identidade, da doutrina e da prática litúrgica que nossas igrejas ainda atravessam, qual deve ser a nossa compreensão da reforma? Então, amados, até aí você já pôde perceber a verdade e a importância de que nós lembremos a reforma protestante. E não só lembremos como um fato histórico, mas lembremos como algo que seja motivo de reflexão para que a igreja de hoje, cristã protestante, possa entender o passado, ver qual foram os questionamentos, quais foram as principais teses defendidas e manter essa fé. Como foi lido o texto inicial, manter a fé, lembrar o testemunho de fé do passado, dos nossos, das pessoas que vieram antes de nós, pessoas que mantiveram a fé, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento de reflexão sobre este tema, e a partir da semana que vem nós vamos dar continuidade, tá? Fazendo considerações práticas sobre a reforma e os reformadores. Vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, eu quero agradecer a tua atenção, esse momento que foi importante para nós meditarmos, e eu vou deixar aqui um louvor para que você possa meditar. Você está ouvindo de fundo esse louvor, mas vocês vão ouvir ele de maneira completa, e eu quero antes orar a Deus. Vamos falar com Deus, orar a Deus, porque entendemos que
É importante a oração nesse momento, para que mentes, corações sejam abertos para esclarecer a respeito da obra de Deus. Vamos, neste momento, falar com Deus, vamos falar com o Espírito Santo de Deus sobre este assunto. Ó Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Quero te louvar pela oportunidade de estarmos juntos nesta temática, estudando de maneira mais profunda esse assunto. Pedimos que o teu Espírito Santo nos direcione, nos ensine a cada dia. Obrigado por esse alerta, obrigado por essa oportunidade de estudarmos e podermos alertarmos a nossa mente através da tua palavra e que sejamos tal qual foi esses homens no passado, que lutaram por uma causa em defesa da verdade bíblica, daquilo que tu colocaste como regra fundamental para a nossa vida. E não estejamos presos apenas a uma instituição, ou não estejamos presos à instituição, que sejamos livres, Senhor, para que a tua palavra seja instrumento de ensino na nossa vida. Eu te oro neste momento, te peço pela vida de todos aqueles que estão tendo a oportunidade de que seus olhos sejam abertos através dessas palavras, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos vocês, que a paz de Cristo reine em vossas vidas e a partir da semana que vem, todos nós possamos estar juntos novamente e aprendermos mais sobre este assunto e a importância dele, se é ou não importante nós termos hoje para a reforma protestante. Então fica com esse vídeo aí que eu vou colocar para vocês, este louvor que é muito importante, um pouquinho, em forma de lembrar esse momento da história. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos,
Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje heróis da fé, fortes soldados do Senhor.